Vamos falar de menopausa e a pele nesse vídeo. Muito se fala dos efeitos ou dos sintomas da menopausa, os fogachos ou as ondas de calor, a labilidade emocional ou as alterações de humor que a mulher passa a sentir e também as alterações sono-vigília, que são bastante frequentes. Mas o que pouco se fala ou quase não se fala e não se dá atenção são os efeitos do período pré-menopausa e da própria menopausa na pele da mulher. Então é disso que a gente vai tratar nesse vídeo, tá? Dê o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo, que é de extrema importância para que a gente possa continuar produzindo material para vocês, tá bom? Então, o processo de pré-menopausa, que antecede a menopausa e a menopausa, ela vem marcada pela redução do que a gente chama do processo de ovulação, tá? Tanto na produção dos hormônios femininos. Mas esses sinais e sintomas que a gente falou agora de pouco não vão ser notados apenas no momento em que há o fim da menstruação. Eles podem começar a ser sentidos até 10 anos antes, tá, da menopausa propriamente dita. E durante esse período, a mulher ela pode começar a sentir os fogachos, as alterações de humor, as alterações no sono, em maior e menor intensidade. Então, é um período em que a gente já precisa começar a ter um olhar mais cuidadoso em relação à nossa pele, em relação às disfunções estéticas. Os estrógenos ou os hormônios femininos, eles modulam diversos eventos biológicos na nossa pele, ou na pele da mulher, que se refletem diretamente, estão relacionados diretamente com a qualidade da pele. Então, quando há uma redução da produção desses hormônios femininos, a mulher vai perdendo um pouco esse aspecto jovem, né? A pele ela vai começando a ficar ou entrando num processo de envelhecimento mais acentuado. Então, à medida que a produção dos hormônios femininos vão diminuindo, a mulher ela já começa a sentir algumas mudanças na sua pele, principalmente o que a gente encontra. Tá? A pele ela começa a ficar mais ressecada, mais desidratada e isso acaba aumentando as rugas, tá? Ou deixando as rugas mais aparentes, mais profundas. Começa a haver uma maior flacidez na região de olheiras, pescoço e dorso da mão. E quando você tem a redução da produção dos hormônios femininos, o hormônio masculino, ou seja, a testosterona, ela começa a prevalecer. Então começa a aparecer na mulher pelos na região de buço, mento e tórax. Então é nesse período peri ou pré-menopausa que alguns cuidados devem começar a ser tomados de maneira mais eficaz ou eficiente, né? Em relação aos cuidados, tanto com a parte cosmética, com os cosmecêuticos, né, e com os nutracêuticos. A mulher ela precisa tomar alguns cuidados a mais em relação ao seu skincare, aos tratamentos em clínica e em cabine, tá? E também em relação à mudança ou ao seu estilo de vida, joia? Em relação ao skincare, o uso de protetor solar precisa começar a ser mais frequente, fator FPS 30 mínimo com PPD 11 e incluir aí os antioxidantes, principalmente a vitamina E. Tá? Em relação à hidratação, o sérum ou o gel ou o creme hidratante adequado para a tua pele, ele deve conter ácido hialurônico, tanto para a face quanto para o corpo, tá? E já se deve começar a fazer uso de cremes noturnos anti-aging, principalmente à base de ácido retinóico, tá? Em relação ao tratamento em cabine, deve-se começar a pensar em se fazer uso de procedimentos com mais frequência. Por exemplo, o skincare, para que você consiga gerar uma hidratação e uma nutrição da pele melhor. Peelings químicos para que haja um processo de revitalização e regeneração da pele mais frequente.
fazer o tratamento ou a suavização das rugas dinâmicas com toxina botulínica, se pensar em começar a fazer uso do ácido hialurônico para devolver volume e contorno, né, da face e também aumentar ou ajudar na produção de colágeno através dos bioestimuladores, tanto os injetáveis quanto os fios lisos de PDO, que seriam bioestimuladores físicos. Em relação à mudança do estilo de vida, tá, isso tem que se levar pela vida inteira, tá? Se ater mais, né, ou fazer uma mudança de vida, de estilo, né, mudança de estilo de vida mais assertivo em relação à atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, uma alimentação saudável, parar de fumar, uso de álcool moderado, evitar o estresse, né? Ter períodos de sono adequado, tá? E diminuir a exposição ao sol e, quando se expor ao sol, que esteja devidamente protegido. Um dado bastante importante para que você comece a pensar ou a se preocupar, né? Ou ter um olhar mais atento nesse período pério ou pré-menopausa, que é o seguinte: entre os 20 aos 30 anos, alguns autores, né, que pesquisam mais a fundo a produção, o processo de produção de colágeno, dizem que nessa década entre 20 e 30 anos, a redução de colágeno se dá numa taxa de 1% ao ano. Nesse período perimenopausa ou pré-menopausa, essa taxa aumenta em 20 a 30%, né? A redução de colágeno, de produção de colágeno nesse período reduz de 20 a 30%. Então, o processo de derretimento, de pitose facial, ele começa realmente a se acentuar muito no período que antecede a menopausa, tá? Então, é um período bastante delicado, tá, para a mulher, que envolve não só o problema estético, mas existe uma questão emocional, social toda envolvida, mas que se você se dispõe realmente a se cuidar nesse período, a gente consegue ter, em relação pelo menos aos tratamentos estéticos, uma efetividade bastante interessante. Tá joia? Eu agradeço e qualquer dúvida mande aí um comentário pra gente.